Boa noite, gente. Não, é sexta-feira e é dia de celebração. De novo, boa noite, gente. Até o final, acho que vai melhorar. Eu sou Cleiton Mendes e eu tenho a honra e o prazer de ser o mestre de cerimônia dessa celebração incrível. E esse evento é para celebrar o profissional, a profissional, bibliotecário, bibliotecária, que com seu conhecimento e trabalho é fundamental para promover uma sociedade melhor, mais humana e mais justa. Com o tema Patrimônio, Memória, Desafios do século XXI, o CRB 8 reforça e afirma a necessidade da preservação da nossa história. Parabéns a todas e a todos os bibliotecários que atuam na preservação e disseminação da informação que gera história e a cultura de uma nação. E eu, como além de mestre de cerimônia, também sou um poeta, tive a ousadia de escrever uma pequena poesia para homenagear vocês. Então vamos iniciar aqui com poesia. Entre instantes e silêncios, há vozes que ecoam, não apenas no papel, mas também na memória. Um salve para todos os bibliotecários, bibliotecárias, vocês são guardiões da história. No mundo que gira na pressa do digital, onde tudo se apaga num clique superficial, onde o tempo avança veloz e sem aviso, vocês são facilitadores do conhecimento, protetores dos poderosos registros. Cada livro é um portal. Cada página é uma esperança de transformação. Então, quem cuida dos livros é como se fosse combustível para a revolução. O desafio é grande, mas a missão é maior. Graças a vocês, nós não estamos a sós. Obrigado por preservar o patrimônio e manter viva a nossa voz. Pois enquanto houver livros, haverá caminhos. Enquanto houver bibliotecários, nunca estaremos sozinhos. Enquanto houver livros, haverá caminhos. Enquanto houver vocês, nós nunca estaremos sozinhos. Obrigado. Muito obrigado. E para dar início, eu peço que levantem para o nosso hino nacional. Brasil!
dia 12 de março foi escolhido para comemorar o Dia do Bibliotecário por ser o dia de nascimento de Manuel Bastos Tigre, considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil. Manuel Bastos nasceu em 12 de março de 1882, no Recife, e em sua graduação ele se formou em engenharia, sendo que em 1906 mudou-se para os Estados Unidos para se aperfeiçoar em eletricidade. Lá nos States, Tigre conheceu o bibliotecário Melvin Dewey, ilustre bibliotecário americano, estadunidense, que desenvolveu a classificação decimal, que é tida como referência na área até os dias de hoje. Este encontro foi decisivo na atividade de Bastos Tigre, que aos 33 anos, em 1915, decide abandonar a engenharia e trabalhar com biblioteconomia. E o resto é história, é uma grande referência. Eu quero chamar aqui, primeiro discurso, a presidenta do CRB8, uma salva de palmas para Ana Cláudia Martins. Vai ser... Aí. Olá, boa noite a todos, a todas, todes. É lindo ver a casa cheia de bibliotecários, cheia principalmente de alunos. Eu amo ver aluno aqui, espero profundamente que vocês um dia estejam no meu lugar, estejam no lugar dos conselheiros. Obrigada de coração por todos e todas estarem presentes. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas ao evento de celebração do Dia da Pessoa Bibliotecária. Antes de iniciarmos, eu gostaria de expressar a minha mais sincera gratidão ao Guilherme Borba, diretor da Biblioteca Mário de Andrade, e à equipe de produção de eventos que nos acolheu e nos apoiou, né, para que nós celebrássemos o nosso dia aqui. E nesse espaço que é tão emblemático para a cultura e para o conhecimento do nosso país. Essa biblioteca que, no mês passado, completou 100 anos, é um dos principais centros culturais do país e símbolo da resistência cultural da nossa sociedade. É uma honra que estamos aqui e agradeço profundamente de nos acolher. Gostaria de saudar também a presença da bibliotecária Alessandra Atti, conselheira do Conselho Federal de Biblioteconomia, que hoje aqui representa a presidenta Dalgisa Andrade de Oliveira. Registro também minha gratidão ao senhor José Castilho, ao Eleilson Leite, que estão atuando, né, no projeto do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literaturas e Bibliotecas. Este plano que busca, né, com o envolvimento ativo da população de São Paulo, desenvolver políticas públicas que promovam o acesso democrático à cultura e ao conhecimento, e, além de fortalecer a integração com as políticas nacionais voltadas para o setor. E daqui a pouco, né, você vai estar aqui falando aqui um pouquinho com a gente, né, Castilho? E esse plano, nós, do Conselho, apoiamos e estamos juntos nesse plano, nessa construção. Eu vou só sair um pouquinho aqui da pauta, né? O plano, né, esse plano de incentivo é um plano que vamos, né, conseguir, né, implementar no Estado de São Paulo. E no ano passado, a cidade de Piracicaba agora tem uma lei, que é o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da cidade de Piracicaba. Foi um trabalho intenso do CRB8. Agradeço ao conselheiro Guilherme Belíssimo, nosso diretor, que é de Piracicaba e atuou junto nessa construção. Então, hoje é lei na cidade de Piracicaba, e onde, dentro dessa lei, também está incluso a criação do sistema de biblioteca, o sistema de bibliotecas escolares, ou seja, foi um trabalho que
Vamos lá, água, bola e pedra dura, tanto bate até que fura, e a gente conseguiu, né? Bom, agradeço ainda a presença também da empresa Biblioteca, pelo apoio prestado a este evento, aos nossos conselheiros e a todas as bibliotecárias e pessoas bibliotecárias do Estado de São Paulo. Vocês, bibliotecários e bibliotecárias, são protagonistas desse dia tão especial. Hoje iremos refletir sobre os desafios e perspectiva da preservação cultural e da memória no contexto contemporâneo, com o tema Patrimônio e Memória, Desafios do Século XXI. O CRB 8 reforça e afirma a necessidade da preservação da nossa história. Em uma época marcada por crises, constantes ameaças crescentes à cultura, torna-se imprescindível intensificar nossos esforços na defesa da memória coletiva do nosso povo, para que as gerações futuras possam acessar e valorizar os registros da nossa arte, ciência, literatura e história. Elementos cruciais para compreender e aprender com o nosso passado. Sem memória, corremos o risco de repetir os mesmos erros, perder a nossa herança cultural e desconectar-nos da nossa essência, do nosso povo. Portanto, proteger a memória é mais do que um dever, é um compromisso com o futuro. Que este momento nos inspire a fortalecer o reconhecimento da importância dos bibliotecários e bibliotecárias como pilares da preservação cultural e reafirmar o nosso compromisso com a valorização da memória e do patrimônio da nossa sociedade. Bom, mas como hoje é um dia de celebração, além de colocarmos em pauta temas importantes para a nossa área, estamos aqui para comemorar o Dia da Pessoa Bibliotecária. Este profissional não apenas desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais leitora, crítica e informada, como também atua como guardião da memória coletiva. Como você falou, né, Cleiton? Que neste dia os bibliotecários e bibliotecárias seja um convite à reflexão sobre o impacto do nosso trabalho e da relevância da nossa luta pela valorização da profissão. Juntas e juntos, continuaremos a construir um Brasil onde a informação que gera o conhecimento esteja ao alcance de todas e todas. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, nossa presidenta, representante. Dando continuidade, quero chamar ao palco também. A Ana mencionou o trabalho importante que vem realizando. E cadê o Guilherme Borba, diretor da Mário de Andrade? Uma salva de palmas. Fique à vontade. Tudo bem? Prazer. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Alguns rostos conhecidos. Eita, estou um pouquinho mais baixo aqui. Vamos ver se eu faço assim, ó. Assim, melhorou. Pronto. Bom, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todos, todas e todes. Eu sou o Guilherme, atual diretor da Mário de Andrade. Há pouquíssimo tempo eu era o diretor do Arquivo Histórico Municipal. E como o tema de hoje, né, não só de hoje, mas, enfim, das discussões que têm sido feitas é patrimônio e memória, os arquivos, os centros de documentação, as bibliotecas e outras instituições do patrimônio, como centros culturais, museus, são todos muito correlatos na defesa, na preservação, na difusão e na disrupção, inclusive, das políticas culturais que trabalham com patrimônio cultural. Eu não sou bibliotecário de formação, eu sou geógrafo, urbanista, gestor cultural na prefeitura desde 2017. É uma honra enorme poder estar aqui
com tantos bibliotecários, com tantos profissionais da área do patrimônio. Inclusive, falando recentemente, o bibliotecário é o único profissional concursado aqui na prefeitura na área de cultura especificamente, então existe também uma vontade interna nossa de poder conseguir construir outras carreiras. A carreira de analista de biblioteconomia ela é muito consolidada, ela é forte perante outras, e eu acho que isso só traduz o quanto os bibliotecários vêm conseguindo se colocar nesse espaço de discussão, tanto em relação à profissão, o seu empoderamento, mas também em relação à atuação na sociedade. Eu vou falar muito pouco, mas eu gostaria muito de deixar algumas reflexões que eu tenho feito. Primeiro, que eu comecei na parte de patrimônio já na hora que eu estudava paisagem urbana, né? Eu fiz meu mestrado na área de paisagem urbana da periferia da metrópole. Eu discutia a própria noção de paisagem urbana na periferia. E aí eu fui entendendo essas construções, artefatos culturais que a gente vai criando para nós mesmos na sociedade e como eles impactam os espaços urbanos. Então eu tenho esse olhar bastante assim interessado em como a gente utiliza o espaço, e nesse caso, como é que a biblioteca se transforma numa infraestrutura social dentro do seu território, como é que ela promove a emancipação do ser humano, como ela critica e repensa o status quo, e como que ela se coloca perante todas essas discussões que hoje em dia são tão importantes em relação ao patrimônio. A gente sabe que no nosso país a gente tem enfrentado muitas dificuldades em relação a isso, não só na legislação, mas também nas técnicas, nos procedimentos, no orçamento e no próprio desenho de políticas públicas voltada para essa área. Eu acho que a Mário de Andrade ela já conquistou esse local como um farol de inserção no território, na região central, que é multifacetada, cuja diversidade é enorme. Hoje se fala muito em bibliodiversidade, e eu acho que a bibliodiversidade ela vem absorver o que se fala de diversidade cultural como um todo, e, ao mesmo tempo, a importância nas lutas sociais. Então, para mim, esse é um momento em que eu espero que a gente tenha um avanço em poder entender as fragilidades que nós temos atualmente, e elas são de toda sorte, mas também a responsabilidade que nós temos aqui dentro, mas também em relação ao nosso atendimento e a relação com o público, para trazer essas discussões não só dentro do âmbito técnico, mas que elas possam serem passadas, discutidas em diálogo e participação com a sociedade e todos os setores e grupos sociais que estão aqui no Damário, que é muito diverso. Então, eu estou iniciando apenas agora, então eu agradeço enormemente, inclusive, todos os bibliotecários, profissionais e ação cultural que dialogaram junto com o CRB e outras entidades para que esse evento fosse possível. Eu estava ali enfurnado no meu gabinete, resolvendo 1000 problemas, porque eu cheguei aqui dia 20 de janeiro, eu não pude participar ativamente desta edição, eu espero seguramente poder estar um pouco mais presente nas próximas. E é isso, desejo a todos um ótimo evento, uma ótima discussão nesse grande dia. Até. Obrigado, Guilherme. Também, para chamar aqui para mais uma fala, Alessandra Atti, conselheira do Conselho Federal de Biblioteconomia, representando a presidenta Dalgisa Andrade de Oliveira. Uma salva de palmas, gente. Boa noite a todos e a todas. Vou ler aqui minha fala, meu discurso, porque senão vocês vão ficar aqui até mais ou menos 10h30. Tá? Eu gosto de falar bastante. É com imensa honra e emoção que eu me coloco hoje aqui, representando o Conselho Federal de Biblioteconomia, né? Nesta celebração tão significativa para nós, bibliotecários, bibliotecárias, e para a sociedade em geral. Estar aqui na Mário de Andrade, um lugar tão especial para mim, e que representa muito da minha trajetória pessoal e profissional, só aumenta a minha emoção, de todo o meu coração. Eu vivi durante muitos anos aqui na Mário de Andrade, exercendo, né, a minha função de bibliotecária
da Prefeitura Municipal de São Paulo. Quando nós pensamos sobre o tema de hoje, né, patrimônio e memória, desafios do século XXI, nós somos imediatamente lembrados do imenso papel que nós, bibliotecários, bibliotecárias, desempenhamos na preservação e disseminação do conhecimento, da história e da cultura. Os desafios que enfrentamos no século XXI são enormes, né, pessoal? Nós vivemos em um mundo cada vez mais digitalizado, onde o volume de informações cresce de maneira exponencial e a forma de acessar e compartilhar o conhecimento está mudando rapidamente. No entanto, acredito que são exatamente esses desafios que tornam a nossa profissão tão relevante no século XXI. Aqui na Biblioteca Mário de Andrade, nós encontramos um exemplo vivo de como o patrimônio e a memória são preservados e compartilhados com a sociedade. Este espaço é um verdadeiro patrimônio cultural da cidade de São Paulo e também do nosso Brasil, e reflete de maneira clara o papel transformador das bibliotecas públicas como centros de encontro, difusão e cultura. Neste dia, que quero reafirmar o nosso compromisso com a nossa profissão, bem como com a sociedade, que possamos continuar a ser os guardiãos da memória e do patrimônio cultural, com ética, com competência e com a paixão que nos move. Que possamos também abraçar as transformações tecnológicas, sem perder de vista a nossa principal missão, que é promover o acesso à informação e ao conhecimento, sempre com responsabilidade e respeito às gerações passadas, presentes e futuras. E antes de encerrar, eu gostaria de dedicar um momento especial para prestar uma homenagem aos colegas bibliotecários que, com o seu trabalho incansável e a sua paixão pela profissão, deixaram as suas marcas aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Rísio Bruno Santana, Norma Shizui Haru e Roberta Caio, cujos legados continuam vivos, inspirando todos nós e fortalecendo este espaço que é um verdadeiro tesouro para a cidade de São Paulo. E, de maneira mais ainda especial, pessoal, eu queria render a minha homenagem ao Rísio Bruno, nosso querido curador de obras raras aqui da Mário de Andrade, por muitos e muitos anos, cuja dedicação e sabedoria foram a base da construção, da preservação de um acervo incomparável que nós temos aqui em Obras Raras. Tive a honra de trabalhar e aprender ao seu lado, e, embora sua presença física não esteja mais entre nós, ele permanece em cada instante, em cada livro, em cada fragmento da história que ele ajudou a preservar aqui nesta biblioteca. Seu legado não se apaga. Ele ressoa a cada dia, nos lembrando da importância do trabalho cuidadoso e apaixonado que nós fazemos. Bruno, sua memória está viva em nossa prática, em nossos corações, e a Biblioteca Mário de Andrade será eternamente grata pelo seu legado. A todos vocês, colegas, bibliotecários e bibliotecárias, meu mais sincero agradecimento pelo trabalho dedicado e pelo impacto positivo que nós geramos nas vidas das pessoas.
Hoje celebramos a nossa profissão, mas também celebramos o futuro, aquele que continuaremos a construir passo a passo, livro a livro, memória por memória. Viva a biblioteconomia! Obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Vou chamar para subir ao palco agora para falar sobre o projeto do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Projeto este que conta com o apoio do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas para o José Castilho. Bem, boa noite a todos e todas. Antes de tudo, é uma enorme honra estar aqui, nessa casa que eu tive a honra também e a possibilidade de dirigir, já em tempos longínquos, junto com a bibliotecária Marfisa Lancelotti, que muito me ensinou, assim como todos aqueles bibliotecários e bibliotecárias dessa casa, que, como a Alessandra falou, honraram sempre, tenho certeza, continuam honrando a profissão que abraçam, no sentido da defesa do nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio educacional, antropológico, artístico, etc. O novo diretor da casa, o Guilherme, colocou que está acabando de chegar, e eu gostaria de lembrar, acho que ele já não está, mas essa casa resiste, como a Alessandra bem lembrou, não é? E como muitos que estão aqui presentes e que compartilharam comigo as dores e também as alegrias daquele período muito difícil, onde talvez eu tenha pegado o período mais difícil dessa casa, essa casa resiste. Os 100 anos têm história, esses 100 anos têm alicerce. E é uma coisa que eu sempre disse, desde que assumi aquele momento a direção da Mário de Andrade, é que essa casa resiste pelos seus funcionários, pelos seus profissionais. Aqui existe muito tutano, existe muita resistência, e o Bruno, de fato, foi um deles com os quais eu também tive a honra de aprender, discutir bastante, porque o trabalho também é debate, é contraposição de ideias. E, então, aqui, acho que essa casa é um momento também, Ana Cláudia, que, ao agradecer o convite de nós estarmos aqui, eu e Eleilson, que é o coordenador-geral do projeto pela ação educativa, para falar um pouquinho para vocês, muito rapidamente, desse Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Como acredito que todos saibam, o plano é decorrente, não é? Estadual é decorrente de um movimento que todos nós fizemos e que começamos também há quase 20 anos, nos anos de 2006, com a construção do primeiro plano estadual, Plano Nacional do Livro e Leitura. A partir de 2008, começou a acontecer planos estaduais e planos municipais do livro e leitura, que existem ainda muitos pelo Brasil, e alguns estados, e infelizmente o estado de São Paulo até então não tinha tomado a iniciativa de fazer isso. O plano, na verdade, como o plano nacional, o plano estadual e os planos municipais, é um agregador de esforços, um agregador de todos os elos do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. E é nesse sentido que ele precisa de todos nós, para dar as diretrizes, para que nós tenhamos, num prazo de tempo histórico, aquilo que é necessário para o desenvolvimento da formação de leitores e leitoras, e, finalmente, a partir de uma iniciativa, de uma emenda parlamentar, e uma iniciativa de um projeto de lei do deputado Antônio Donato, que depois teve a adesão de outros deputados estaduais, e também, posteriormente, a adesão do governo do Estado atual, da Secretaria de Cultura, do CISEB, de organizações do Estado de São Paulo e também de todos, né, inclusive do CRB 8,
que também não poderia deixar faltar, porque esteve também lá atrás, lá em 2006, conosco. Então, essa iniciativa é uma iniciativa que está sendo construída, eu tenho muito gosto de dizer isso, construída democraticamente, com uma grande escuta por todo o Estado de São Paulo. E é isso que nós precisamos, porque não adianta ter iniciativas governamentais, sejam eles do Executivo, do Parlamento, se a população, se a sociedade civil, se as organizações que representam o setor não estejam presentes. E nós temos presentes aqui não só os bibliotecários e bibliotecárias, como também os editores, os livreiros, os escritores, os mediadores de leitura, ou seja, e a participação muito expressiva da população. Cada encontro marcado, né, e bem-sucedido que nós estamos tendo, e só para vocês terem uma ideia, já foram 19 cidades que fizeram os encontros que chamamos as reuniões de escuta. Foram 19 cidades, mais a rede Litera Sampa de bibliotecas comunitárias, e pela primeira vez, assim, de maneira muito clara, não só no plano nacional, mas em planos estaduais ou municipais, nós temos um envolvimento muito positivo de uma universidade pública. A Unesp está firmemente participando, não é, da difusão e da discussão do plano estadual do livro e leitura. Então, nós temos esse folder, não é? E, ao mesmo tempo, nós temos esse caderno orientador que transforma cada cidadão num multiplicador das escutas, não é? E está à disposição de vocês, espero que vocês já tenham pego, se não, peguem na saída. E agora é arregaçar as mangas e esperamos entregar um primeiro copião desse projeto de lei no dia 15 de abril para o Poder Legislativo, para o deputado Antônio Donato prosseguir com o projeto de lei. Na sequência, haverá continuidade de escutas, não é, por audiências públicas, já agora no Poder Legislativo, e a nossa expectativa é que, no segundo semestre, o Estado de São Paulo finalmente tenha o seu plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, projetando um futuro bem mais interessante, bem mais produtivo e com muito mais recursos do que temos hoje. Muito obrigado, esperamos que todos estejam lá, e parabéns pelo Dia dos Bibliotecários e Bibliotecárias. Vocês são muito importantes para todos nós. Muito obrigado, Castilho. E, dando continuidade, agradecer a todos e todas aqui em cima, aqui embaixo. Como a Ana disse, bonito ver a casa cheia. Quero mencionar também algumas pessoas importantes que estão aqui. Todos vocês são importantes, mas algumas autoridades. Adriana Toledo, bibliotecária da Biblioteca Mário de Andrade, está aqui presente hoje. Obrigado pela presença. Adriana Ferrari, da FEBAB, também está presente hoje. Alessandra Atti, da CFB, também está aqui na casa, já subiu aqui, representando da Algisa. Helenilson Leite, da Ação Educativa, aqui presente hoje também. Felipe da Silva, presidente do CRB 10, também presente na casa, muito obrigado. E Felipe Sanches, diretor da Simbesp. E Jânio Mesquita, diretor da Simbesp. Durante o evento, eu vou saudar outras pessoas que estão aqui. Mas, antes de começar nossa palestra, aqui, nosso bate-papo, eu queria saber se vocês querem ouvir mais uma poesia. Aí vocês falam, sim, sei que está calor, mas vamos lá. Vocês querem ouvir mais uma poesia? Alguém falou não, alguém quer ir para o coquetel logo, né? Eu sou educadora, eu vou em muitas escolas, e é um grande desafio incentivar a leitura com jovens, porque tem muito estímulo, TikTok, era digital, celulares, e eu levo essa missão de incentivar a arte, a literatura, para esses jovens. Inclusive, já fui em algumas escolas de pessoas que estão aqui, e o que eu faço? Eu uso a linguagem deles, uso o funk, uso o TikTok para incentivar esses jovens estudantes a pegarem no livro e criarem o hábito de leitura. Então, eu fiz um funk
para incentivar essa molecada, essa garotada, a pegarem os livros e entenderem a importância dos livros. E agora a gente vai fazer um funk aqui. É bem simples. Quem gosta de funk é bem assim. O pai tá chique, o pai tá on. O pai tá chique, o pai tá on. Tô portando o livro, isso que é revolução. Eu tô portando o livro, isso que é revolução. O pai tá chique, o pai tá on. O pai tá chique, o pai tá on. Tô portando o livro, isso que é revolução. Eu tô portando o livro, isso que é revolução. Agora baixinho. Eu tô no nojo da nojura, os invejosos estão bolados. Meu conhecimento e minha cultura é o terror pro Estado. Fortemente armado de prosa e poesia. Revide pro favelado é portar sabedoria. Também quero dinheiro, carro, corrente. Mas mais valioso que ouro, parceiro, liberdade pra mente. Cabeça erguida, autoestima, não tem preço não. Só lamento para quem desacredita, a nossa arte é transformação. Por isso que eu digo, preste bem atenção, eu tô portando o livro, isso que é revolução. O pai tá chique, o pai tá on. O pai tá chique, o pai tá on. Tô portando o livro, isso que é revolução. Eu tô portando o livro, isso que é revolução. Vou fazer um desafio aqui rápido. E em cima fala assim, o pai tá chique, o pai tá on. O pai tá chique, o pai tá on. E aqui embaixo, é um pouquinho mais difícil, mas eu confio em vocês. Tô portando o livro, isso que é revolução. Tô portando o livro, isso que é revolução. Vamos começar aqui em cima, hein? Pode ser? 3, 2, 1. O pai tá chique, o pai tá on, tô ouvindo? O pai tá chique, o pai tá on aqui. Tô portando o livro, isso que é revolução. Tô portando o livro, isso que é revolução. Lá em cima, o pai tá chique, o pai tá on. O pai tá chique, o pai tá on. Tô portando o livro, isso que é revolução. Tô portando o livro, isso que é revolução. Tudo junto agora. O pai tá chique, o pai tá on. O pai tá chique, o pai tá on. Tô portando o livro, isso que é revolução. Tô portando o livro, isso que é revolução. Uma salva de palmas para vocês. Só para descontrair um pouquinho, porque agora temos um debate, uma roda de conversa muito potente. E eu vou anunciar os palestrantes aqui. Primeiro eu vou falar o currículo da pessoa, depois vou chamá-la aqui. Ele que é doutor em Ciência da Informação pela USP, com período sanduíche na Università di Bologna, Unibo. Mestre em História Social pela FEFELESH USP. Bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Unesp, professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, está coordenador do curso de Gestão da Informação da UFPR, atua no programa de pós-graduação em Gestão da Informação, pós-graduação em Gestão da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, é um dos idealizadores e organizadores do Seminário Internacional Itinerante A Arte da Bibliografia. Atua nas áreas da bibliografia, organização do conhecimento, patrimônio e memória, e história do livro e das bibliotecas, patrimônio bibliográfico, gestão de documentos e preservação documental. Ufa! Uma salva de palmas para André Vieira de Freitas Araújo. Pode. Bem-vindo. Acomode-se aí. Fica à vontade. Agora, primeiro eu vou ler o currículo. Ela é documentalista e educadora, com graduação em letras, mestrado em teoria literária e literatura comparada, ambos pela FEFELESH da USP. É doutorado em ciência da informação pela Unesp e possui especialização em
organização de arquivos pelo IEB na USP. Atua na equipe técnica do arquivo do IEB USP, com documentação permanente e acervos pessoais, desenvolvendo pesquisas envolvendo a classificação de acervos de casais, técnicas e políticas para a guarda de arquivos de cidadãos comuns e a valorização da salvaguarda de arquivos de minorias, mulheres, negros, povos originários, LGBTQIAPN+, entre outros. Integra a rede de arquivos de mulheres, RAM, e o grupo multidisciplinar de estudo e pesquisa em arte e educação da ECA na USP. Uma salva de palmas para Elizabeth Marim Ribas. Bem-vinda, fique à vontade. E para mediar essa conversa, para dar aquele molho, vou chamar aqui ela que é formada em Biblioteconomia e Jornalismo pela ECA na SP, com especialização em Gestão Arquivística pela FESP. Trabalha desde 1981, denunciou a idade, na USP. Foi diretora da Biblioteca do Museu de Arte Contemporânea, o MAC, e da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAU. Atualmente é supervisora técnica do arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP. É uma das diretoras do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas para Diná Elizabeth. Agora é com vocês. Muito obrigada, Cleiton, pela apresentação. Como representante do Conselho de Biblioteconomia aqui do Estado de São Paulo, estamos muito felizes pela Elizabeth, pelo professor André terem aceito o nosso convite. E acho que podemos conversar a nossa conversa com o professor André. Tá bom? Obrigada. Tem fã-clube, hein? Boa noite. Eu preparei uma apresentação, então eu peço, por gentileza, que o nosso colega, ótimo, e a Beth vai me ajudar imensamente nessa tarefa de apertar o botão. Então, vejam bem, eu gostaria primeiramente de agradecer a todas e todos primeiro pela presença, não é? Porque acho que é um momento muito especial esse, é um momento que a gente só deve, mais do que comemorar, mas acho que afirmar o nosso papel na sociedade, afirmar a nossa profissão e, acima de tudo, o nosso desejo de que a informação e a cultura são elementos, territórios e conceitos fundamentais que não só nos movem, mas também nos constituem enquanto indivíduos que desejam promover algum tipo de mudança nos contextos em que a gente atua, né? Mas eu quero cumprimentar inicialmente todos vocês, também o próprio Conselho Regional de Biblioteconomia, pelo convite, também a biblioteca e a parceria também aqui com a Biblioteca Mário de Andrade. Nominalmente, eu não posso deixar de agradecer, então, a nossa presidenta, Ana Cláudia. Muito obrigado, Ana, pelo convite. A vice-presidenta, Regina Fazioli. Obrigado, Regina, querida, pelo convite. A Regina foi responsável pelo primeiro contato, e quando eu recebi a mensagem, eu falei, o que será que a Regina quer falar comigo? Mas eu nem imaginava que ela estava me dando um presente, né? Então, me deliciei com essa mensagem. A Dina também agradeço imensamente, como componente também do Conselho, bem como os outros dois membros diretores, o Guilherme Belíssimo, que é meu conterrâneo da Unesp, muitos anos atrás, mas eu estudei um pouco antes do Guilherme, e bem como também o próprio José Eduardo. Então, quer dizer, quero agradecer imensamente a todo o corpo social que constitui o CRB, bem como também todos que participam, ou não só no tempo presente, mas que em algum momento já fizeram parte da nossa profissão também. O agradecimento também é muito especial, porque ele se faz a partir de uma justificativa, né? Eu acho que esse convite que a Regina me fez também me deixou triplamente feliz. E eu vou dizer para vocês por que eu fiquei triplamente feliz. Primeiro, porque eu fui lembrado pelo Conselho, né? Então, quer dizer, eu sou de São Paulo, eu amo a cidade de São Paulo, com toda a complexidade que essa cidade possui,
mas eu atuei muito tempo profissionalmente aqui em São Paulo como bibliotecário do Mosteiro de São Bento. Então eu gosto de coisa antiga, livro antigo, obras raras e tudo mais. É aí que eu comecei a gostar de estudar essas coisas e me interessar por essas coisas do patrimônio e memória, né? Mas depois acabei me tornando professor no centro universitário, na FESP, e depois eu fui para a UFRJ, e fiquei na UFRJ por 10 anos, mas eu tenho uma família maravilhosa, e eu ficava na dinâmica entre Rio e São Paulo, e isso começou a ficar muito complicado, então eu pedi uma que nós chamamos uma redistribuição, uma transferência para a Universidade Federal do Paraná, que tem sido uma experiência interessante, um desafio imenso, porque é um departamento ultra tecnológico, esse departamento que eu trabalho, então eles trabalham com mineração de dados, enfim, uma série de coisas, e eu sou o bicho estranho do departamento que vou discutir patrimônio e memória. Mas, enfim, estou lá e os professores me escolheram, então acho que talvez tenha algo a dizer naquele contexto. Mas o segundo motivo que eu estou muito feliz também é pelo fato de nós estarmos numa biblioteca emblemática para a história da cidade de São Paulo, e é uma biblioteca que eu frequentei muito a minha vida toda, mas especialmente quando eu estava escrevendo a minha tese, e eu me lembro que eu frequentei muitas madrugadas aqui essa biblioteca. E aí eu ficava um pouco perdido, no bom sentido da palavra, entre focar na escrita da minha tese e perceber como os sujeitos que frequentavam a biblioteca, né, no momento que ela abria de madrugada, eles se relacionavam com o acervo. Então aquilo me deu muitos insights e muitas percepções sobre o papel, a simbologia e a importância de um espaço como esse, notadamente numa cidade tão complexa e maravilhosa como a cidade de São Paulo. E terceiro também porque em 2019 eu dei uma palestra aqui também sobre educação patrimonial, então tive esse insight desse momento, foi bem legal. E quarto, pela oportunidade de estar aqui celebrando esse momento tão lindo. E também, naturalmente, por poder dividir a mesa com Dina e Beth tão querida, uma colega tão querida, já tivemos outras caminhadas tão interessantes e tão fabulosas e tão inspiradoras. E, por fim, quero dizer que eu dedico essa minha palestra à nossa saudosa e eterna sempre professora Ana Maria de Almeida Camargo, figura que eu considero fundamental para essas discussões também, sobretudo numa perspectiva arquivística, mas ela acho que Ana, sem sombra de dúvidas, foi uma das nossas grandes teóricas, né? Uma das grandes problematizadoras. Se tem alguém que eu conheci que efetivamente range os conceitos, foi a professora Ana Maria de Almeida Camargo. Bom, aí vejam só, podemos passar, Beth? Tem um percurso que eu gostaria de conversar então com vocês, e aqui tem uma imagem muito bonita, né? Particularmente eu gosto muito dessa imagem, por várias razões, porque é uma imagem que é uma colagem, né? Uma colagem artística, a linguagem que a gente visualiza aqui é de uma colagem artística, e é uma colagem que foi feita pelo meu irmão, que é um artista plástico, artista digital, tudo mais, então eu sempre me inspiro pelos trabalhos do meu irmão. E aí essa imagem, assim, eu gostaria de deixar um pouquinho ela em tela, para dizer para vocês que eu acho que essa mesa denominada Patrimônio e Memória, Desafios para o Século XXI, no fundo, ela me provocou a pensar sobre tudo aquilo que seria... quais são as dinâmicas, sobretudo contemporâneas, que perpassam o patrimônio e a memória hoje, né? Então, quer dizer, no fundo, quando a gente fala em memória e patrimônio, nós estamos falando em um conceito, nós estamos falando em um território, nós estamos falando em um processo ou inúmeros processos. Então, quer dizer, em que medida falar em memória e patrimônio hoje estaria vinculado à ideia, talvez, de algo que estaria circunscrito àquilo que a historiografia produziu por tanto tempo, ou é algo que, por exemplo, as artes contemporâneas têm muito a nos dizer também. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando numa fala que não está circunscrita a uma problemática específica do patrimônio e memória. Eu poderia, talvez, ter optado por fazer uma palestra dentro de um território que eu me sinto extremamente confortável, que é discutir o patrimônio e memória no campo do patrimônio bibliográfico. Isso eu faria com muita tranquilidade, mas eu me desafiei a não falar de patrimônio bibliográfico, mas sim falar sobre patrimônio e memória na relação entre cultura e informação. Entendendo que a relação entre cultura e informação é uma relação indissociável, né? Então, nesse sentido, esse meu percurso ele envolve um pouco um momento que é um pouco teórico, um momento, podemos dizer, ele é um pouco empírico, e um momento que ele é um pouco artístico, né? Porque eu acho que a arte ela tem sempre a nos dizer coisas muito importantes, né? E algo que eu aprendi muito com a minha querida amiga e colega, inclusive de disciplina lá no PPGCI ECA USP, a professora Lúcia, sempre nos lembrando, né, que o Canclini ele nos diz que a arte é uma plataforma móvel para o pensamento, né? Quer dizer, a ciência é essa plataforma, mas a arte também, acima de tudo, é essa plataforma. Podemos passar, Beth? E aí, gente, vejam só, é claro que quando nós falamos em patrimônio e memória, eu deixei essa imagem aqui um tanto quanto provocadora,
nós estamos diante de um campo que nos aponta uma série de apropriações, de lutas e, sobretudo, afirmações identitárias. Acho que isso não é novidade para ninguém, e a gente tem percebido esses fenômenos, notadamente na virada do século XX e, mais ainda, no século XXI. Entretanto, é interessante a gente pensar que existe uma espécie daquilo que os teóricos do patrimônio chamam, uma espécie de um inflacionamento do patrimônio. Não é? O que seria essa ideia? Esse inflacionamento ele se deu ao longo da história justamente porque inúmeros grupos sociais, inúmeras instituições, tais quais bibliotecas, arquivos, museus, centros de documentação e tudo mais, eles vêm tentando reivindicar um espaço dentro dessas discussões. Não é? E essa reivindicação ela não é simples, porque, em verdade, quando nós falamos em patrimônio, nós falamos muito em uma palavrinha que historicamente foi construída, que é essa própria ideia daquilo que é autorizado ou não. O que seria o patrimônio autorizado e o que seria um patrimônio não autorizado. Então, na verdade, quando nós falamos em patrimônio, a sua relação com a memória, nós estamos falando efetivamente, estamos confrontando um conjunto de atores que buscam, na verdade, quase que por subverter uma regra que historicamente foi construída e assentada. Não é? Então, vejam, patrimônio e memória não são categorias analíticas que pertencem exclusivamente à história, à biblioteconomia, à arquivologia, à documentação. São duas categorias analíticas que atravessam diretamente a constituição das ciências humanas, ciências sociais aplicadas e, por que não, as próprias ciências exatas, quando nós falamos em tecnologias para o patrimônio. Não é? Então, acho que esse ponto é importante a gente pensar. E aí tem uma outra questão importante de compartilhar também com vocês. E não interessa, naturalmente, definir ou conceituar patrimônio, mas tem um autor brasileiro e dispensa apresentações, é o professor Upiano Menezes, é um dos grandes teóricos do campo do patrimônio cultural, e ele tem um texto assim que é super clássico, a gente gosta de usar bastante em sala de aula, que se chama O Campo do Patrimônio Cultural, uma revisão de premissas. E é um texto super importante, porque ele desconstrói, primeiro, essa ideia, é uma dicotomia que, segundo ele, deveria ser anulada, que existiria uma diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Quer dizer, toda materialidade, numa certa medida, ela possui uma imaterialidade. E mais ainda, toda imaterialidade, ela possui uma materialidade. Portanto, falar numa divisão entre patrimônio material e imaterial seria um problema. E o professor Upiano ele é completamente contra essa ideia. Mas o que ele defende? Primeiro, ele sustenta a ideia de que, sim, o patrimônio é um campo de disputas, conforme a gente vai perceber aqui na nossa conversa, né? E ele diz que, na verdade, é muito problemático quando nós pensamos na construção da ideia de patrimônio, quando existiria uma certa dissociação entre prática e representação, entre territorialidade ou desterritorialidade, por exemplo. Quando, por exemplo, existe uma dificuldade o que é o patrimônio que é territorializado por grupos sociais que se identificam diretamente com esses patrimônios, e o que é aquele patrimônio, por exemplo, que é construído do ponto de vista do turismo cultural, por exemplo. Né? E ele fala, por exemplo, num conceito que seria de uma cultura cólica, né? Ou seja, aquele grupo de turistas, por exemplo, que diante de um objeto, um monumento, se deliciam com essa imagem, mas que tem quase que uma experiência de uma cólica, né? Ou seja, eles consomem tão rapidamente, aquilo sobe tão rapidamente, mas depois some. E eles nem sabem exatamente que experiência cultural efetivamente ocorreu diante desse objeto, ou diante desse denominado patrimônio. Então, acho que esse é um ponto. Né? Mas acho que o ponto principal é nós compreendermos que, sim, o patrimônio ele nos ajuda a operar os problemas da memória e é um fato social, né? Acima de tudo. Acho que todos nós temos essa clareza. Podemos avançar, Beth? E aí, nesse sentido, é o seguinte, a situação ela não é muito simples, né? Porque quando nós pensamos, pelo menos em termos tradicionais, sobre a ideia do patrimônio, nós estamos diante, notadamente, de construções que foram de objetos ou grandes elementos, ou bens arquitetônicos, ou documentos, que, uma vez construídos historicamente, foram autorizados a assumir esse lugar, né? E muitas vezes remontando ou remetendo a essa ideia de grandes feitos na história, de grandes homens e assim por diante. Entretanto, o conceito de patrimônio ele foi muito complexificado nos últimos anos. E aí a nossa querida Júlia Kripa, e eu digo querida porque amiga, professora, colega, enfim, já trabalho com a Júlia já há mais de 20 anos, já perdi a conta de quanto já conversamos e trocamos ideia, mas a Júlia hoje está lá na Universidade de Bolonha, né? Então ela foi professora há muito tempo na USP Ribeirão, aqui no Brasil. E muito desconfortável com a ideia de uma italiana que ama o Brasil, ama a América Latina, mas que volta para a Itália,
e que está num departamento de bens culturais e que defende muito essa ideia do patrimônio ocidental, ela começou a desbravar um conceito que se chama conceito de patrimônio dissonante, né? Para a Júlia, na verdade, e ela publica aqui esse artigo, deixei até ali a indicação, depois a gente compartilha essa apresentação. Essa ideia de patrimônio dissonante, na verdade, ela diz que os patrimônios, em verdade, eles possuem, por si só, um conjunto de histórias que trazem ou algo que é contencioso ou uma memória desconfortável, que frequentemente aqueles que muitas vezes desejam demonstrar esses patrimônios escondem. Então, o que é o patrimônio dissonante? É aquele tipo de patrimônio que, na verdade, a crítica sobre ele não é explícita, mas é uma crítica que precisa ser construída e percebida. E essa construção ela não é simples, gente, na medida em que a própria ideia de patrimônio dissonante, ele, em primeiro lugar, ele confronta uma neutralidade que muitas vezes é consensual sobre a relação das sociedades com o patrimônio. Segundo, confronta, acima de tudo, essa ideia de que o patrimônio é um bem intocável e que, portanto, ele deve ser necessariamente preservado. Vejam, eu sou bibliotecário e me formei e aprendi com um determinado discurso que todo patrimônio ele deve ser preservado. Entretanto, eu colocaria aqui para discussão e para nossa observação a seguinte pergunta: necessariamente preservado sempre? Mas sempre em quais circunstâncias? Em quais implicações? Né? E por isso que daqui a pouquinho, quando eu fechar a minha fala, eu vou me apoiar um pouco nas artes contemporâneas para poder trazer o trabalho de uma professora e artista que eu amo tanto, que vai falar sobre a ideia de uma preservação experimental. Talvez, vejam, muito talvez, dadas as urgências do contemporâneo e as grandes massas documentais que nós nos deparamos, né, essa ideia da preservação da totalidade ela precisa cada vez mais ser confrontada. E aí, seguindo mais um pouco, quando Júlia fala sobre o patrimônio dissonante, ela está querendo dizer, na verdade, que normalmente esses patrimônios dissonantes são esses lugares, espaços ou objetos que muitas vezes eles indicam alguma situação de genocídio, alguma situação de violência, ou, acima de tudo, alguma situação de disputa de poder. Então, nesse sentido, o conceito de patrimônio dissonante ele reforça essa ideia de que patrimônio efetivamente é um campo de disputa e efetivamente não é um espaço de consenso. Uma vez que o patrimônio, seja ele arquitetônico, seja ele o bibliográfico, ele se tornar um território de consenso, eu acho que a gente está tentando normalizar uma coisa que não deve ser normalizada, né? Então, esse é um ponto importante. Fico aqui eu pensando, a partir das provocações da Júlia, que devemos sim formular um conceito de patrimônio bibliográfico dissonante. Isso é uma coisa que eu vou estudar em algum momento e eu espero contar com a Júlia nessa caminhada também. Ou seja, quando falamos em patrimônio, estamos falando sim na ideia de discursos autorizados. E aí, Beth, podemos avançar um pouquinho? Existe toda uma literatura super legal, super interessante, super instigante. E no Brasil, especialmente, também, a gente tem uma literatura que nos ajuda a pensar num deslocamento do conceito de patrimônio. E aqui tem um livro especialmente, é um livro que eu gosto muito, que vai falar sobre memória e novos patrimônios. E o que atravessa esse livro é o próprio conceito do patrimônio das diferenças. Então, a partir de uma perspectiva um pouco distinta do que a Júlia tem trabalhado, porque é muito uma perspectiva também do patrimônio italiano, esse livro em especial, ele vai falar, por exemplo, sobre como a urgência de determinados grupos sociais tem reivindicado lugar para entender quais são os seus patrimônios. E aí que esse livro vai postular a ideia, por exemplo, do patrimônio das diferenças, né? Ou seja, a partir de um conjunto de experiências e sociedades que até então não eram reconhecidas como responsáveis por produzir a ideia de patrimônio, né? Ou seja, a autorização do patrimônio também passa por aqueles que produzem a ideia de patrimônio. E esse livro, então, ele vai acabar aqui por estimulando muito essa ideia da busca por também uma legitimidade dentro desses espaços. Podemos passar, Beth? E aí, gente, vejam só. Eu vou trazer para vocês aqui duas reflexões que nos ajudam a tensionar um pouco mais a relação entre patrimônio e memória. E eu acho mesmo, eu tenho certeza. Eu sou bibliotecário super raiz, gente. Eu amo as bibliotecas, né? E sofro por hoje não ensinar mais história do livro na graduação. Eu ensinei por 10 anos essa disciplina, né? Mas eu entendo que uma das instituições que mais tem tensionado a questão do patrimônio tem sido os museus. A biblioteca também, numa certa medida, mas acho que hoje nós temos uma literatura que nos provoca mais a relação entre patrimônio e memória, que tem se dado no campo da museologia, né?
E aí a gente tem um livro aqui, atrás, que se chama Campos Magnéticos, né, do Manuel Borba Vilela, que é historiador da arte, ele é curador, gestor cultural. Inclusive, alguns de vocês devem conhecer o nome dele, porque ele foi um dos curadores da 35ª Bienal, que teve aqui em São Paulo. Nada mais, nada menos, junto com a Diane Lima, o Hélio Menezes e a Grada Quilomba. Bom, é isso, que é essa pessoa que nós vamos conversar um pouquinho. E ele foi diretor por muito tempo do Museu de Arte Contemporânea em Barcelona, tudo mais. Então ele publica esse livro que se chama Campos Magnéticos, que no fundo ele está questionando o lugar dos museus na sociedade, né? E aí quando ele questiona o lugar dos museus na sociedade, ele está querendo dizer, na verdade, o seguinte: olha, o museu ele tem que ser um lugar crítico, só que para se transformar num lugar crítico, ele está olhando desde a estrutura de base que forma essas instituições até o momento em que existe um movimento expositivo ou expográfico, né? E ele chama o livro de Campos Magnéticos porque ele diz que o campo do patrimônio ele é um campo magnético, né? Na medida em que existe uma força que ora atrai e ora repulsa. É isso, né? Ora atrai e ora repulsa. As bibliotecas ora atraem, ora elas repulsam também, né? Podemos avançar, Beth? E aí, junto dele, não junto, mas assim, acho que numa discussão também complementar, um pouco mais radical, podemos dizer, nós temos esse trabalho da Françoise Verger, que publica esse livro espetacular que se chama Decolonizar o Museu, Programa de Desordem Absoluta, que ela vai discutir essa ideia também de transformação de base dos museus, mas ela está preocupada com estruturas de base, desde o trabalhador do museu, desde o segurança que está na porta do museu. Como é possível a gente promover uma proposta participativa sem que todos os sujeitos que constituem essa instituição não façam parte do processo? E aí, quando ela está pensando a questão da memória, e de certa forma o patrimônio também, ela diz o seguinte: o museu tem que se transformar num lugar de desordem absoluta. E ela se apoia muito nas teorias do Frantz Fanon, tudo mais, para poder fazer essa proposição. Então, deixo mais como indicação. Podemos avançar, Beth? E aí, gente, passando rapidamente, toda essa discussão não tem como estar descolada de um problema sobre a repatriação dos bens culturais. E o problema da repatriação dos bens culturais não é um problema só museológico. A nossa literatura biblioteconômica não está produzindo conhecimento específico sobre isso. Gente, é super questionável a formação de inúmeras bibliotecas nacionais pelo mundo. Quer dizer, o debate sobre a repatriação de bens culturais bibliográficos deve ser colocado à mesa. Aqui, por exemplo, eu só vou colocar um exemplo, muito mais voltado ao campo dos museus, a partir desse livro que se chama A Repatriação dos Bens Culturais, que foi desenvolvido pela historiadora Bénédicte Savoy e o economista senegalês Fouad Sarr. E, na verdade, é um livro que decorre de uma encomenda que o Macron, presidente da França, em 2018, ele faz a esses dois pesquisadores para dizer o seguinte: gente, qual que é a situação dos bens culturais, notadamente africanos, nos museus franceses? Então isso, gente, leva um debate extremamente tensionado, não resolvido. Esse relatório ele surge com a melhor das intenções, no sentido de promover políticas e políticas públicas para uma possibilidade de repatriação dos bens culturais da Europa para países africanos, mas já existe uma crítica também sobre esse relatório nos dias de hoje. Podemos avançar, Beth? Esse assunto também ele vai ao encontro de um debate que gira muito no campo das artes visuais, das artes contemporâneas. Tem uma historiadora da arte que eu gosto muito, que é Alice Proctor. Ela é uma inglesa e ela era uma estudante de artes contemporâneas, e ela começa a frequentar inúmeras galerias de arte em Londres, e ela começa a fazer o que seria visitas guiadas não autorizadas. Então, ela não era uma funcionária desses museus, dessas galerias de arte, mas ela chamava as pessoas que estavam vendo as obras e dizia: você está vendo que você tá vendo que está aqui na sua frente é uma obra de arte de natureza sexista, racista, homofóbica e assim por diante? Então, ela começa a criar esse espaço de provocação com as pessoas, e é espetacular, que depois ela passa a ser reconhecida institucionalmente e ela começa a montar tudo isso. E aí, vejam aqui nas imagens, ela se apresentava como a exibicionista. The Exhibitionist. E ela publica esse livro, e aqui ela entregava um cartão, ou seja, um cartãozinho, na verdade, um cartãozinho que seria para as pessoas preencherem o que elas estavam vendo. Então, um processo de representação da informação aqui. É um problema de representação da informação. Podemos avançar?
Bem, acho que ao lado da Alice Proctor é inevitável, então, dentro desse debate, a revista FAPESP publicou há pouco tempo um número fascinante sobre os museus em transformação, que vai colocar como centro da discussão o problema do patrimônio e da memória, e como os museus têm se mobilizado. Podemos avançar, Beth? E aí, naturalmente, a gente pode destacar o papel do Museu Paulista, né? Eu e a professora Lúcia levamos os alunos lá da ECA USP em, acho que 1 ou 2 momentos nessa disciplina, nesse museu, mas depois é interessante que no final é o seguinte, eu acho que o Museu Paulista tem feito um esforço estrondoso para subverter a lógica. Ele tem feito um esforço estrondoso. Mas, gente, aquela arquitetura do Museu Paulista depõe contra essa tentativa de subversão. Não dá conta. Aquela arquitetura é uma arquitetura que remonta ao século XIX. Então, assim, não tem como, talvez, o museu alcançar o nível de subversão que ele deseja. Podemos avançar? Claro, trabalhando agora em Curitiba, eu não posso deixar de mencionar o Museu Paranaense, que é um museu também de origem republicana, mas é um museu que tem se esforçado efetivamente para essas próprias ideias sobre a discussão de museus contemporâneos, notadamente a partir daquilo que é considerado como uma perspectiva de curadoria compartilhada. Aqui em tela a gente vê uma exposição linda que tem ali. Eu levo minha filha Amélia de 15 em 15 dias para ver essas exposições. Ela já está cansada. Mas é um museu lindo, super charmoso e tudo mais. Mas é uma exposição feita por comunidades indígenas locais que nos ajuda a repensar esse ideário do Estado, da formação do Paraná, e da branquitude do Estado do Paraná. Eu acho ótimo, porque a gente percebe que não existe nada disso, né? Podemos avançar? E aí, caminhando para o fim, eu sei que tem uma plaquinha aqui, mas me dê mais 2 minutinhos, por favor, por gentileza. Eu acho que nessa discussão entre memória e patrimônio, não tem como nós levarmos em consideração como a memória ela é operada ou como a memória ela é ativada. E aí tem um professor que eu gosto muito da teoria literária, que é o professor Márcio Seligman, lá da Unicamp, que ele vai evocar o próprio conceito dos antimonumentos, né? Via de regra, quando a gente pensa em monumento, a gente pensa em grandes objetos suntuosos, duráveis, né? Produzidos com materiais duráveis. E ele diz, olha, o seguinte, o antimonumento ele vem justamente com a ideia de confrontar a ideia da durabilidade das coisas. O antimonumento ele não tem a pretensão de perpetuar a sua existência em relação à sua materialidade físico-química. O antimonumento ele tem, acima de tudo, o objetivo de não comemorar as coisas a partir dos monumentos, como a estátua do Borba Gato faz. Mas o antimonumento ele tem como objetivo nos advertir sobre as violências que atravessam o campo do patrimônio. E aí, assim, só trazendo um exemplo muito pontual para vocês, o que a gente tem aqui é a obra do Johann Gertz, né, que é um monumento contra o fascismo, né, que foi criado em Hamburgo na década de... quer dizer, a obra finaliza na década de 90. Mas o que basicamente a gente vê aqui é um grande obelisco que servia como um dispositivo de ativação da memória da Segunda Guerra Mundial, em que os alemães deveriam fazer inscrições nesse obelisco. Só que na medida que as inscrições eram feitas, esse obelisco ele descia a terra 1 metro. Então ele vai descendo, até que no ano de 93 não se vê mais nenhum obelisco. Ou seja, é um antimonumento, ele não tem uma pretensão de estar lá visível. Entretanto, a ativação e a advertência sobre a violência, né, da Segunda Guerra Mundial sempre vai estar por lá. Podemos avançar, Beth? E aí, por fim, eu acho que quando nós falamos em memória e patrimônio, é inevitável nós falarmos sobre como as políticas do patrimônio e memória, no fundo, também estão estritamente vinculadas a uma política do esquecimento, né? E aí eu amo o trabalho da Gisele Bergman, que é uma queridíssima, né, professora da FAU-USP, que tem publicado muitas coisas sobre o tema. Muitos de vocês talvez conheçam os trabalhos da Gisele, né, mas ela publica um livro chamado Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, que, no fundo, ela vai fazer uma reflexão em torno do patrimônio, só que a partir da arte. Quer dizer, a arte, ao invés de ser o objeto de investigação nesse sentido, ela é o elemento que subverte as lógicas tão tradicionais sobre a ideia de patrimônio. E esse livro, no fundo, é um híbrido de ensaios, um híbrido de experiências visuais e textuais. Podemos ir para o próximo slide. E aí, só colocando aqui um exemplo para vocês, como a discussão sobre patrimônio e memória pode ser tensionada para além das instituições que o tempo todo promovem essa discussão, né? Ela realiza 2 instalações no ano de 2019, aqui em São Paulo, colocando em discussão o que é o patrimônio cultural, né? O que é o patrimônio histórico da cidade. E o primeiro trabalho que nós vemos aqui
este aqui, logo acima, lá no alto, né, que é a Chacina da Luz. E a Chacina da Luz, na verdade, ela se apoia numa série de objetos que estavam abandonados no jardim da Estação da Luz, ali do lado da Pinacoteca do Estado, e, no fundo, ela representa um pouco essa ideia da chacina, quer dizer, são monumentos que, de certa forma, eles foram destruídos, abandonados pelas políticas públicas, então ela expõe, a partir de uma outra lógica, lá no solar da Marquesa de Santos, para pensar o lugar do patrimônio. E também um monumento nenhum, em que ela vai empilhar uma série de objetos que estavam na reserva técnica, né? E a forma como esses objetos estavam abandonados. Vejam, a pretensão da Gisele não é preservar essas obras. Quando ela finalizou o trabalho dela, a mídia, a primeira coisa que perguntou para a Gisele foi o seguinte: olha, agora que você trouxe isso à tona, tudo isso aqui vai ser restaurado, né? Ela falou: não, não vai ser restaurado. A minha ideia é produzir aquilo que seria uma proposta de uma preservação experimental. Talvez o meu trabalho enquanto artista tenha uma ressonância no tempo muito maior para criar uma discussão no tempo do que exatamente agora a gente colocar esses objetos lá na Estação da Luz, restaurados, e dali 2, 3 anos isso vai ser esquecido. Eu acho que a proposta dela é extremamente potente, né? É o lugar das artes contemporâneas dentro dessa reflexão. Aí, para fechar, então, gente, quero dizer para vocês o seguinte, que eu penso que a questão do patrimônio e memória nos provoca diretamente, eu acho que notadamente nós, né, bibliotecárias e bibliotecários, a pensar que, acima de tudo, esses conceitos não só eles devem estar, precisariam, né, e precisam estar direcionados a outras lógicas, né, acho que isso ficou muito claro, né, na minha fala, mas que, acima de tudo, na relação com a memória, né, memória e patrimônio produziria ou produz um tipo de memória que deveria nos auxiliar a reconhecer que, primeiro, estamos, sim, diante de um campo de disputas, tal qual foi dito anteriormente, né? Mas que a memória, acima de tudo, é reconhecer que a comemoração excessiva, né, sobre o passado pode se transformar num grande problema para a contemporaneidade. E que talvez precisemos dar muito espaço, não à comemoração, mas à advertência. E aí eu acho que as grandes bibliotecas, tal qual uma grande biblioteca como essa, Mário de Andrade, mais do que promover atividades que exaltem uma comemoração a partir dos seus acervos, se ela conseguir produzir atividades e propostas que advirtam e mais do que comemorem a partir dos seus acervos, eu acho que a gente conseguiria se aproximar muito diretamente a um discurso, gente, que hoje é inevitável na relação entre cultura e informação. E, ora, se nós, bibliotecárias e bibliotecários, trabalhamos como objeto de base com cultura e informação, eu pergunto para vocês e coloco o seguinte, que nós precisamos, sim, estar à frente dessa discussão. E, para fechar, gente, a Regina tinha até me falado o seguinte: André, será que dá para falar alguma coisa de inteligência artificial? Eu falei: Regina, mas eu não estudo inteligência artificial e tudo mais. Eu trabalho num departamento que 90% dos meus colegas trabalham com inteligência artificial de ponta, assim. Eu não trabalho efetivamente, mas eu fiz uma brincadeira, Regina, e coloquei lá no chat GPT o seguinte: qual que é a relação entre a IA e a memória e patrimônio? Aí o chat GPT me contou o seguinte: olha, a relação entre a IA e patrimônio está ligada na preservação, na acessibilidade, na interpretação, tudo mais. A IA pode ajudar em várias coisas, por exemplo, na restauração digital, para ajudar a restaurar obras de arte digitais, documentos históricos, restaurar gravações antigas, na digitalização e no arquivamento, por meio dos algoritmos, e também pode ajudar na identificação de manuscritos antigos, recriar vozes de figuras históricas, e também a IA poderá promover a realidade aumentada. E, por fim, os chatbots e assistentes virtuais, eles poderão a reproduzir instituições de memória, ou elas poderão criar coleções a partir da própria inteligência artificial. E, por fim, as questões de autenticação, de documentos e assim por diante. Aí eu fiquei pensando assim, falei, olha, que interessante essa resposta que a IA me deu. É uma agenda possível, mas eu pensei assim, nada disso que eu tratei hoje a IA me respondeu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a IA não admitiu que sem patrimônio e memória, nenhuma IA vai ter o substrato fundamental para a sua própria existência. Então, é isso, Regina. Eu acho que é um pouco o que se coloca à mesa hoje. Obrigado. Gente, vejam só, senão parece que eu vou depor contra mim, né? Meu departamento é super tecnológico na UFPR, parece que eu estou sendo tecnofóbico, assim, contra a tecnologia. Não, eu sou super tecnológico, só que eu gosto das tecnologias do impresso. É isso, do século XVI, XVII, assim por diante. Muito obrigada, professor André. Muito instigante sua fala. Eu tenho um monte de coisa aqui. E agora eu vou passar a palavra para a Elizabeth Marim Ribas. Obrigada.
Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Eu estou nervosa, porque o André é o meu professor, gente. Então eu vou falar que nem a professora Heloísa Belotto falava. Tudo que eu falar de errado é vício do trabalho. Tudo que eu falar de certo foi ele que me ensinou, tá? Bom, eu vou só fazer uma colinha aqui para não esquecer de informações importantes, né? Então, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente o CRB 8 na pessoa da nossa presidenta Ana Cláudia Martins. E, saudando ela, eu saúdo a toda a equipe de organização do evento e que atua junto ao querido conselho, que sempre me convidam para coisas, mesmo que eu seja uma bibliotecária pirata, porque eu trabalho com os arquivos, os primos das bibliotecas. Então, gente, já desculpa, né? Eu não sou bibliotecária, né? Então, nós vamos conversar. Eu sou uma para-bibliotecária. Eu também agradeço a honra de poder falar ao lado do professor André e nosso grande mestre, e agradeço a essa casa, a Biblioteca Mário de Andrade, em especial na pessoa do seu diretor Guilherme Borba, que, infelizmente, eu sou... Então, a gente faz muitas coisas, né? Nas horas vagas, eu sou conselheira do Arquivo Municipal de São Paulo, e o Guilherme ele era nosso diretor lá, então estamos todos viúvos, né? Então, por favor, pessoal da Biblioteca Mário de Andrade, aproveite a gestão do André, do Guilherme, porque ele fez um trabalho excepcional lá. Guilherme, estamos todos lá, órfãos, mas torcendo, né? E, com certeza, o apoio dessa equipe maravilhosa, né? Em especial da equipe de evento, que está aqui conosco hoje na sexta-feira à noite. E, por fim, eu agradeço a todas as pessoas presentes. Por quê? Porque hoje um dos nossos bens mais preciosos é o tempo. Nós vamos falar hoje de patrimônio e memória, e não adianta, ele está aqui, né? Apesar de nós trabalharmos, né, somos bibliotecários, museólogos, arquivistas, documentalistas e tudo mais, né? Os nossos amigos da história, eles são danados, né? Porque eles trabalham com o tempo, né? E o tempo, certamente, hoje ele é o nosso bem mais precioso. Então, todo mundo, eu sei que trabalhou o dia inteiro. Então, como eu sou uma bibliotecária pirata aqui hoje, eu vou tentar não tomar muito do tempo de vocês e agradecer imensamente pela oportunidade de poder pensar com vocês sobre esse tema que ele é tão caro. E, por incrível que pareça, né? Então, como eu sou discípula do professor André, felizmente, né? Eu também, assim como ele, muito do que eu sei, a gente tem a nossa grande mestra saudosa, professora Ana Maria de Almeida Camargo, mas, como você se dedicou à palestra a ela, eu vou dedicar à professora Heloísa Belotto, outra pessoa que nos formou de uma maneira maravilhosa, né? Que nos deixou, né? Então, estamos todos aqui, de alguma maneira, lutando por esse legado delas, né? E eu fui contaminada por essas questões da arte, né? Agradeço também a minha chefe e amiga e companheira, né? Sem ela, eu não teria o doutorado, a Dino Liana. A Dina é minha chefe no IEB. E eu sempre falo que quem tem chefes que te dá asa, você pode voar para onde você quiser. Se você que está aqui não tem um chefe que te dê asa, lógico, né? A gente não pode sair correndo, porque a gente tem conta para pagar, boleto, mas procure outros lugares para voar, porque tem muita gente que ajuda a gente a ter asas, né? E a Dina dá. E uma das coisas mais incríveis que a Dina deixa a gente fazer é que, como eu também... Então, tudo errado, gente. Eu não sou arquivista formada, tá bom? Então, nós brincamos que nós somos anarquivistas, né? Assim como tem vários, né, os antimonumentos, nós somos os anarquivistas. E nós, como anarquivistas, um dos projetos mais importantes que a Dina nos apoia incondicionalmente é receber a arte dentro do arquivo. Então, nós recebemos artistas que trabalham ali conosco, né? Então, no século XXI, né, a gente tem algumas ideias comuns, e eu, né, discípula do professor André, também pensei nessas ideias comuns, né? Então, quando a gente... eu sei que tem muita gente jovem aqui, gente, tá?
Mas, antigamente, existia uma coisa chamada televisão, que não repetia nada no YouTube, e a gente tinha 2 desenhos animados que eles projetavam o futuro, né? E o desenho animado se chamava Jetsons. Aqui é a família Jetsons, né? Esse daqui é o cachorrinho deles, o Astro, né? E recuperando essa ideia, né, o que seria o futuro para nós, né? Os Jetsons, eles trouxeram tudo. Eles tinham esteiras deslizantes, eles faziam videochamadas, eles tinham casas automatizadas. A única coisa que a gente não tem ainda é carros que voam. Ainda bem, né? Porque os aviões já estão caindo, imagina os carros. Mas o restante, quando a gente pensava no futuro, a gente pensava nos Jetsons, né? E quando eu perguntei para o Google, né, para a inteligência artificial do Google, o que ele me trazia de futuro, as imagens foram essas e essas, né? E aí, uma dessas pessoas também que nos ensina por meio dos livros, né, é o Manuel Castells. O Manuel Castells, ele é um colega nosso espanhol, e ele trabalha com essa ideia, né? Ele tem uma trilogia, né, que se chama A Sociedade em Rede, e ele fala: a revolução tecnológica, concentrada nas tecnologias da informação, começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado. Então, novamente, aqui a gente está falando de tecnologia, mas a gente está falando também de tempo, né? O quanto parece que o tempo está passando mais depressa. E em tempos de inteligência artificial, né, o que nós devemos pensar, né? Se a inteligência artificial ela veio para nos ajudar, será que nós não devemos lutar por interações reais? Porque isso a inteligência não consegue, né? Ela já é artificial, né? Assim como eu também aqui, gente, né? Desculpa, né? Uma não bibliotecária falando aqui nesse dia especial. Então, a minha inteligência já é artificial, né? E a do computador também. Então, se a gente tivesse que perguntar para a inteligência artificial o que ela faria, eu perguntaria, né? Você faria isso, inteligência? A inteligência segura o livro para você? Ela te ensina a usar o dicionário, apontando com calma e repetindo quantas vezes for necessário, te ensinando até você compreender repetidamente, com empatia? Ela interage ao vivo com você? Ela sorri para você? Em tempos de a gente pensar, né, no futuro e no patrimônio na memória, fica o convite hoje, e talvez, né, seguindo a linha do professor André, uma provocação, para a gente pensar qual é o verdadeiro patrimônio e quais são as memórias que nós queremos produzir e guardar, inclusive para alimentar essa inteligência, que ela é artificial, porque ela não se autoproduz, ela se alimenta da nossa. Então, eu convido vocês a gente pensar hoje nas bibliotecas como experiência. E esse não é um tema que eu criei, né? Existe um texto sobre a arte contemporânea, né, de um filósofo chamado John Dewey, e o John Dewey fala sobre a arte como experiência. E o quanto a arte ela nos estimula a sentir as coisas e a estar presente e a ter uma totalidade de uma experiência. Então, eu peço licença para ler. Então, ele fala assim: a experiência ocorre continuamente porque a interação da criatura viva com as condições que a rodeiam está implicado no próprio processo da vida. Com frequência, a experiência ela é incompleta. Em contraste com tal experiência, nós temos uma experiência, quando o material experienciado segue seu curso até a sua realização. Determinado trabalho termina de modo satisfatório, um problema recebe uma solução, um jogo é executado completamente, manter uma conversação, escrever um livro, é tudo tão íntegro que seu fim é uma consumação
e não uma cessação. Tal experiência, ela é um todo e traz consigo sua própria qualidade individualizadora e sua autossuficiência. Ela é uma experiência. Hoje, pelo menos para mim, que sou uma anarquivista, cada um de vocês está proporcionando uma experiência de estar aqui, conversando com vocês, aprendendo com vocês e, sobretudo, né, essa fala, ela é uma homenagem a todos vocês, bibliotecários e bibliotecárias. As experiências, em seu sentido vital, define-se por aquelas situações e episódios que chamamos espontaneamente de experiências reais. Por aquelas coisas das quais dizemos quando as lembramos, aquela foi uma experiência. Devido ao seu contínuo ressurgir, não há brechas, junturas mecânicas, nem pontos mortos quando temos uma experiência. Há pausas, lugares de descanso, mas elas pontuam e definem a qualidade do movimento. Então, qual que é o nosso desafio, né? Nosso desafio hoje é proporcionar experiências. E eu tenho certeza que, de todos nós hoje, as bibliotecas elas são os espaços mais preparados. Tudo que a arquivologia quer ser, gente, é o que a biblioteconomia é, né? A gente, na arquivologia, né, nós somos o primo esquecido ali, porque nós temos, inclusive, alguns protocolos que as pessoas consideram muito mais impeditivos do que convidativos. A museologia social, realmente, das três irmãs, né, como diz a nossa querida professora Joane Smith, das três irmãs, a arquivologia, a biblioteconomia e a museologia social ela nos avança, né, para isso que o professor André disse tão brilhantemente para nós. Mas a biblioteconomia ela tem uma estrutura, gente, que todas nós, irmãzinhas, ficamos ali olhando para ela e admirando. A gente admira o rigor de vocês, a gente admira a paciência de vocês, a gente admira a acessibilidade das bibliotecas, né? E, muitas vezes, né, vocês dão esse show para nós de como é fácil e acessível proteger o patrimônio. Mas hoje, eu gostaria de pensar em um outro patrimônio. Não é o patrimônio bibliográfico, não é o patrimônio documental. Quando a gente vê as imagens, seja aqui uma criança que nasceu na década de 80, bombardeada por desenhos infantis e propaganda totalmente duvidosa, tá bom? Que pensa no futuro, né? Ou mesmo nas imagens que o Google traz para a gente, né? Tirando o astro que está aqui, que é o cachorrinho da família Jetson, né? Uma coisa que se repete é a representação humana. Mesmo quando ela é andrógena, né, e tem uma parte máquina, existe uma tentativa da inteligência parecer cada vez mais conosco. Então, eu agradeço a vocês. Hoje, quando a gente pensa em patrimônio e memória, né, e eu acho que eu fico muito grata por a gente ter feito uma linha, né, que a gente está costurando tão bem, né? Muitas das pessoas que vieram aqui lembraram de pessoas que não estão mais aqui, né? Muitos de nós estamos construindo nossas memórias hoje, mas, sobretudo, hoje, eu que sou uma anarquivista, uma parabibliotecária, uma bibliotecária pirata, eu quero agradecer o maior patrimônio do Dia de Bibliotecário, que são vocês. São as pessoas. E uma pergunta que nós, né, como esse patrimônio precioso, né, porque a gente já avançou, a gente já sabe guardar os livros, né? E agora eu me dirijo, e eu fico muito feliz, a todos e todas e todos jovens que estão aqui, jovens bibliotecários, estudantes bibliotecários.
eu e a Dina, a gente tem o privilégio de trabalhar na Universidade de São Paulo. E a gente só faz o que a gente faz porque a gente tem os alunos da graduação lá sendo estagiários conosco, né? Hoje, o nosso bem mais precioso, além da Dina, que deixa a gente fazer a arquivística, são os nossos jovens que estão lá, né? Por quê? Porque cada vez mais, principalmente pós-pandemia, a gente foi desafiada a pensar em guardar o acervo, mas, sobretudo, motivar os alunos que estão lá. Porque existe uma falácia de que, com a inteligência artificial, nós não teremos emprego, nós não teremos condições, o clima vai fritar a gente aqui no planeta, né? Eu sei que essas coisas, eu não estou aqui para, inclusive, propagar um negacionismo, mas eu posso dizer, guardando ali a história, que, primeiro, situações delicadas com as quais a gente vive, principalmente de totalitarismos, que nós, pessoas que acreditamos no amor, na informação, na democracia, né, nós estamos, em certos momentos, tão acuados, e eu vejo que os jovens não estavam, eles não nasceram na década de 80, como eu, quando a minha mãe levava eu e mais 8 crianças para a escola, e a gente ia pulando no banco de trás, num chiqueirinho, porque ela tinha uma Brasília, né? Não tinha cinto de segurança, né? Então, a gente cresceu acreditando que o mundo, você podia andar no chiqueirinho, né, da Brasília, sendo que o motor da Brasília esquentava. Então, a gente, no inverno, todo mundo ia ali em cima do motor porque ficava quentinho, né? A gente não tinha noção do perigo, né? Mas a gente viu muita coisa, né? A gente viu o Brasil ser redemocratizado e ficou perfeito? É claro que não, né? Mas eu só queria dizer que já teve momentos muito difíceis da humanidade e que nós, pelas nossas memórias e, sobretudo, por informações que estão guardadas nas bibliotecas, nós vencemos. E agora nós vamos vencer novamente. E o melhor de tudo é que nós temos a geração mais preparada e mais corajosa para nos ajudar a reverter uma série de panoramas que são panoramas pessimistas. Vai ser fácil? Não. Mas nós já vencemos algumas vezes e nós vamos vencer novamente. E cabe a nós, como o professor André falou, quais são essas memórias? Como é que nós vamos construir, né? Nós, pessoas, vocês que são esse patrimônio tão precioso e que cada um é maravilhoso na sua individualidade, né? Quais são as memórias que nós vamos querer guardar, né? Existe um colega nosso, né, chamado Andreas Huyssen, que ele escreveu um livro chamado Seduzidos pela Memória, e ele fala que a memória está na moda, né? Ele faz um estudo que, na década de 70, começou-se a ter um afã da memória, e, hoje em dia, você tem uma vitrola que toca MP3, mas ela parece da sua avó. A loja de bolo, ela parece o bolo tradicional da sua avó. A roupa que a gente tem, a gente quer usar a roupa antiga. Por mais que ela seja nova, ela reflete isso. Por quê? Porque a gente chegou nos anos 2000 e nós, como seres humanos, né, e é por isso que a arte e a filosofia são tão bem-vindas nas nossas reflexões, a gente imaginou que nos anos 2000 a gente ia estar que nem os Jetsons, né? E, para piorar a situação, sempre sorrindo. E não, né? Então, a gente tinha filmes como O Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, aí chegou o futuro, que era um número, os anos 2000, e a gente continuou a ter todos os problemas que a gente tinha antes, né? Então, essa ideia, né, do Andreas Huyssen, né, ele fala que existe uma musealização da memória, né? E existe esse afã que, hoje em dia, nós vamos, inclusive, guardar as nossas memórias nas nossas redes sociais. O Facebook fez isso, o Instagram fez isso, e vão surgir outras que dão essa falsa impressão que a gente está guardando, mas eles não guardam. Quem guarda são as bibliotecas. E, novamente, né,
Junto com a Gisele Beigman e a professora Ana Gonçalves Magalhães, elas escreveram um livro chamado Futuros Possíveis, Artes, Museus e Arquivos Digitais. Elas nos alertam. A internet não esquece, mas a cultura digital não nos deixa lembrar. Produzimos e publicamos em escalas de petabytes em serviços que podem desaparecer a qualquer momento. Nossos equipamentos deixam de funcionar na velocidade de um clique, e uma estranha nostalgia de um passado não vivido invade o circuito do consumo pop. E a Gisele, no Memórias da Amnésia, ela faz um alerta, inclusive para mim, né, que sou uma anarquivista. Ela fala: por que os arquivos e os cemitérios são tão parecidos? A boa notícia é que, na ideia comum, as bibliotecas, vocês já foram retratados até como paraíso. Então, né, para quem é novo, não sabe, mas essa daqui é uma moça bem famosa da década de 90, chamada Meg Ryan, né? Ela fez um filme chamado Cidade dos Anjos, e os anjos, eles moram na biblioteca, né? Arquivo não. Arquivo é arquivo X, arquivo oculto, é crime, é proibido, não pode, né? Vocês não, né? Vocês são retratados como paraíso e como anjos. Olha só, né? Nós, os arquivistas, a gente fica morrendo de dor, né? De inveja, né? Uma boa inveja, tá bom? Bom, que patrimônio e memória nós temos hoje? Nós temos que pensar que o melhor patrimônio que nós temos nesse momento são as pessoas produzindo experiências completas em espaços como bibliotecas, que vão guardar essas experiências reais, essas memórias reais. E é isso que eu gostaria de homenagear e agradecer imensamente, porque hoje é um dia que vai ficar para sempre na minha memória, né? Eu estava vindo para cá e meu pai falou assim para mim: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou trabalhar, né, num evento sobre bibliotecas. E meu pai falou assim: nossa, você chegou lá, hein? Né? Obrigado, gente. Tudo que eu quero ser é o que vocês são. Obrigada, Beth. Obrigada, André. Foi uma aula, né, que a gente teve hoje aqui. Foi um prazer imenso recebê-los e lembrar de todas as pessoas, né, como a Alessandra lembrou do Bruno, que são as nossas memórias, né, são os nossos patrimônios. As pessoas são os nossos patrimônios, né? Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês dois. E agora convidar... Tem mais um... Agora eu vou chamar o Cleison. Eu tenho 5 minutos. Bom, então tá. Então, eu só queria... assim, não vai dar para a gente abrir para perguntas, mas se quiserem mandar perguntas, mandem para o site do Conselho. A gente repassa para o professor André, para a Elizabeth. E... agradecer de novo, né? Agradecer a Mário de Andrade por esse espaço que é tão inspirador para a gente também. Então, agora eu vou chamar o Cleiton, que o pessoal está me apressando aqui. Muito obrigada a todos. Vocês estão perto das maiores pessoas da biblioteconomia e do arquivo, tudo mais com mais de 1,70 m, né? Dina, falaram aqui no meu ponto que vai ter um sorteio. Eu queria que você falasse desse sorteio. Sim, a gente vai fazer agora um sorteio. E vamos lá. Vamos pedir, então, a colaboração. São 10 presentes, né? 5 da Beth, 5 do André. Fala um número, André, de 1 a 202. 173. Alguém fala o nome da pessoa. Quer deixar comigo a listinha? Acho que é mais fácil. Não, pelo nome não vai dar. 173, Regina Alves
de Assis. Você leva lá? Fica mais fácil. Agora, então, Beth, 1 a 202. A Beth falou número 2. Adelson de Souza e Silva. Quem é? Está lá em cima? Oi? Vai descer. Agora. Usa esse aqui, não, pode pegar. 78. Aí. Isabel Silva Sampaio. Aí? Então fala outro. Então, 79. Ione. Ah, também não tá. Ione Aparecida Brito. Também não, Não veio. tá. Falou. Então, 71. Guilherme Belíssimo. Marmelada, hein? 51. 51. Senhor- Heloísa Helena Costa. Ah, tá ali. Deixa eu ver quantos. Pode falar mais uma vez. Outro número? Fala. Tá. 55. Érica Cristina Souza Santos. Vai lá, Beth. Número 4. Alice Dalin Queiroz. Tá ali em cima. Tá ó. lá em cima. Você procura o Zenir aqui depois, tá bom? 126. Tá aqui também. Luiz Miranda Soares. Número 100. 100? Não tá. Não veio. 101. Também não veio. Também não tem? 105. Jéssica da Silva Batista. Onde que está a Jéssica? Apareceu? Acabou? Jéssica. A Jéssica tá ali, ó. Tá ali, ó. Aonde? Ah, eu tô Tá assim, lá em ó. cima, ó. Se eu puser o óculos, eu não enxergo. Se eu... Tem a luz A aqui na lista, frente. se eu tirar o óculos, eu não enxergo a plateia. Tá lá em cima. Então depois procura o Zenira, tá bom, Jéssica? Está que nem a Rihanna, É. no estádio. É. Pode falar. 23. 3. Não veio. 17. Ah, essa veio. Ana Caroline de Cunha Sgarione. Número 94. Noventa e 98. Juca Figueiredo Ferreira. Juca, depois você pega aqui com a Zenira também. Quantos tem aí? A última, hein? A sorte, rufando tambores. Último. É. 142. Mariana Fazioli Fedeli. Marmelada, filha da Regina. Então,
Muito obrigada por todos que participaram. Ela leva. Tá bom. Obrigada, gente. Agora vamos para o Cleiton. Eu voltei. Uma salva de palmas aqui para essa palestra que tivemos. Muito obrigado pela presença. E, vocês falaram os números das pessoas que foram premiadas, mas temos 2 sacolas aqui para vocês também, que são presentes. São essas? Já entregaram. Já entregamos. Então, vou entregar a sua coisa para você. Obrigado novamente. E quero saudar mais pessoas que estão aqui, mais autoridades aqui. Agradecer a presença de Paula Felice, representando Fernando Pádua, secretário municipal de Educação de São Paulo. Raquel Oliveira, coordenadora geral do Sistema de Bibliotecas, representando o Totó Parente, secretário municipal de Cultura e Economia Criativa. Regina Selle, ex-presidente do CRB 8 e CFB, e agora como coordenadora do GIDJ. E Vera Stefanov, presidente do Simbiesp. Então, muito obrigado a todos vocês. Continuando os agradecimentos, quero agradecer à Biblioteca Mário de Andrade por nos receber aqui nessa noite hoje. Agradecer ao Conselho Federal de Biblioteconomia por estar presente no evento. Todo o apoio da biblioteca aos eventos do Dia da Pessoa Bibliotecária, celebrado em outras cidades do estado de São Paulo, e também por acreditar que as bibliotecas e as pessoas bibliotecárias transformam. Agradecer o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas pela atuação desse projeto tão rico e essencial para o nosso estado. Agradecer todos os funcionários do CRB 8 que somaram para a realização desse evento. Agradecer também aos intérpretes de Libras que estão aqui. Palmas em Libras, que é assim, ó. Eu tô aprendendo Libras e eu quero ensinar. Vocês vão me corrigir se eu estiver errado. Eu quero ensinar para vocês como diz Feliz Dia do Bibliotecário em Libras. Eu acho que é a lição de casa. Aqui, biblioteca, assim, Feliz Dia. Aê! Obrigado. E antes da gente encerrar, Elizabeth falou sobre a coragem de ter que vir aqui. Eu quero deixar uma mensagem de coragem. Porque eu acredito, para acreditar nos livros, na era digital, tem que ter muita coragem. E para ser feliz é preciso ter coragem. E para sonhar é necessário ousadia. Faça dos desafios combustível, engrenagem, motivação para seguir dia após dia. Tenha planos para o futuro, mas não se esqueça de lutar hoje, agora. Pois primeiro é preciso plantar para depois colher os frutos da sua vitória. Sonhe, mas sonhe com as mãos na massa, com as mangas arregaçadas, e quando estiver brindando em belas taças, não se esqueça de quem te ajudou a segurar nas enxadas. Vamos falar de você. Esteja sempre preparada, esteja sempre preparado, mas não perca seu foco com comentário de gente que nunca esteve a seu lado. Reparou que pessoas que não fazem nada têm essa mania de julgar, criticar, apontar, mas calma, continue em sua jornada, porque ao mesmo tempo existem outras pessoas em você a se inspirar. Cair e tropeçar faz parte de qualquer evolução. O que não faz parte é parar. O que não faz parte é se acostumar com o sabor do chão. Então, vamos fazer uma poção. Coloque um pouco do brilho dos seus olhos, um pouco do brilho do seu suor, um pouco do brilho do seu sorriso, mistura tudo isso e bora para ação. Pois é melhor conviver com as cicatrizes da guerra do que viver com o peso da frustração. Correr atrás do que você acredita não é bobagem. E lembre-se, para ser feliz é preciso ter coragem. Correr atrás do que você acredita não é bobagem. E lembre-se, para ser feliz é preciso ter coragem.
Para ser feliz é preciso ter? Muito obrigado. Obrigado. E antes da gente encerrar e ir para o coquetel, porque já tem alguém com saudade do carnaval? O samba é um dos nossos patrimônios culturais, a música que representa o povo. E a nossa celebração, convido todos e todas a assistirem no terraço da Biblioteca Mário de Andrade a apresentação da roda de samba Saia Sambando, onde teremos um coquetel. E eu também estarei lá com os meus livros, quem quiser adquirir. Então, estão todas e todos convidados ao terraço para o nosso coquetel. Muito obrigado, valeu!